Esse aspecto que se propõe, né, discutir qual seja, né, a pesquisa do processo de criação dele, né. A pesquisa do processo de criação dele é uma vertente muito fértil, né, é um campo muito fértil de estudos, à medida que para a gente se torna um exercício de conhecimento aprofundado do texto do Mário de Andrade e um exercício de conhecimento aprofundado sobre o universo que gira em torno da criação dele. De que maneira é isso? Nesses exercícios em que a gente vai perseguindo os escritos dele e vai conferindo a criação. Então, quando a gente pensa, eu já citei aqui nessa entrevista a criação, por exemplo, do Coco do Major, né? O Coco do Major que está no clã do Jabuti. O próprio Mário de Andrade se preocupou em contar isso para a gente. Isso não é um exercício tão difícil da gente fazer, porque ele deixa as pistas. E ele deixa as pistas porque ele quer que a gente encontre esse resultado. Então, por exemplo, quando ele vai escrever um ensaio que fica pronto em 1928, é um ensaio que se chama Literatura dos Cocos, o início do ensaio ele já diz assim: quando imaginei aquele caso pançudo me contado pelo Antônio Bento de Araújo Lima, então ele dá a pista para você, quer dizer, eu não me lembro da frase inteira, mas ele dá a pista para você falar: ai, peraí, então olha só, ele está contando para mim que o Antônio Bento contou uma coisa para ele e ele transformou isso num poema. Então, às vezes ele faz esse caminho muito completo e a gente começa a procurar, a gente localiza esses elementos. Às vezes esse caminho não é tão completado assim e você tem que levantar, principalmente a partir da pesquisa e da leitura da biblioteca e do arquivo dele. Então, por exemplo, primeiro eu vou falar sobre um outro aspecto que mostra, aponta justamente para essa primeira vertente. O próprio Mário de Andrade fornece a pista da criação, ou da criação dele, ou da criação que ele estimula, que ele provoca, né? Então, em 1940 e poucos, ele escreve numa carta para Oneida Alvarenga sobre o ofício, sobre ser professor. Então, ele diz para ela que ele sempre gostou de ser professor e que na vida dele ele sempre comportou-se como um professor. Então, ele diz que às vezes mesmo de maneira dissimulada, ele se fez então professor porque ele entendia que ele poderia estimular algum tipo de movimento criador nas pessoas. Então ele fala assim: o Villa-Lobos, por exemplo, escreveu as cirandas porque eu o provoquei. E ele conta para Oneida Alvarenga como é que é isso. Então ele fala que o Villa-Lobos era um homem muito orgulhoso, um homem que não aceitava muito discutir um projeto, que não aceitava muito um palpite e que, por outro lado, ele era tão orgulhoso que ele ficava morto de ciúme quando você elogiava alguém que não fosse ele, que ele não conhecesse. Então ele conta para Oneida que ele chegou para o Villa-Lobos e disse assim: sabe, eu recentemente estudei as obras de um compositor uruguaio chamado Humberto Allende e precisa ver que beleza. E daí ele só falou bem do tal do Humberto Allende. Mas falou assim: nossa, ele fez uma coisa tão bacana e aquilo é tão bonito, não sei o que lá e tal. Ele falou assim: eu fiz aquilo que o Villa-Lobos mais odeia que se faça, que é elogiar alguém para ele, né? Mas quando ele foi elogiando Humberto Allende,
ele vai mostrando que ele deu todas as pistas para o Villa-Lobos fazer alguma coisa semelhante. Então ele fala assim, sabe o que ele faz? Ele faz uma coisa muito bacana, ele pega uma melodia popular e harmoniza para piano e faz uma coisa tão bacana, porque ele faz em duas partes contrastantes, sabe? As peças nem são muito difíceis, nem são muito compridas, e ele vai analisando a peça do Humberto Allende. E daí o que acontece? Passados alguns meses, o Villa-Lobos encontra com ele e fala assim, eu andei fazendo aqui umas peças para piano, não é nada daquilo que você me falou, não. As minhas são muito boas. Vou mandar para você ver, quem sabe você usa lá com os teus alunos, né? E daí o Villa-Lobos tinha escrito as cirandas, que quando a gente vai ver, isso é uma coisa formidável. São exatamente aquilo que Humberto Allende tinha feito. A gente nem pode saber se o Villa-Lobos conheceu ou não Humberto Allende. Mas na biblioteca do Mário, Humberto Allende ali está. E entre as outras cartas do Mário de Andrade, a gente localiza que de fato ele fez isso com o Villa-Lobos. Inclusive, lá no Museu Villa-Lobos tem uma carta que é a tal da carta que o Mário de Andrade escreve para o Villa-Lobos. Ele diz para o Ney da Alvarenga que teria falado com o Villa-Lobos. Se falou, eu não sei. Eu sei que de fato ele escreveu para o Villa-Lobos, onde ele fala, outro dia pensei em você, foi quando me chegou o material de um tal de Allende, né? Então isso é muito fascinante, porque a gente percebe que o Mário de Andrade amarrava esses pontos, né? Amarrava esses pontos de que forma? Constituindo um acervo, né? Ele tem a certeza de quanto era importante organizar um acervo, a importância que tinha a fonte para a pesquisa, a importância que tinha a fonte para a criação, né? Vou dar um outro exemplo, que é um exemplo que eu acho que para mim também chama muito atenção como professora e também como musicóloga e também como alguém que observa a dinâmica dentro da minha área de estudos, né? Quando o Mário de Andrade estudou as modinhas do século XIX, não é porque ele era o primeiro a ter modinhas, mas é o primeiro que faz o movimento de recolher várias modinhas para estudá-las. A gente tinha algumas modinhas que estavam lá na Biblioteca Nacional, provavelmente tinha algumas modinhas lá na biblioteca da Escola Nacional de Música, mas elas não eram talvez nem numericamente tão expressivas e talvez as pessoas ainda não tivessem entendido a possibilidade de se acolher uma variedade e se analisar. Então, quando o Mário de Andrade, em 1930, pega a pequena, não é tão pequena a coleção, uma coleção de umas 70, 75 modinhas para estudar, a gente vê que resulta daquele movimento a edição de um álbum, onde tem algumas das 75, e uma análise dele muito aplicada de ter estudado todas aquelas modinhas para concluir coisas, né? Como ele era um homem muito preocupado justamente com a ideia de formar esse patrimônio, ele publica esse álbum em 1930 e continua a colecionar modinhas. Então, quando ele morre, ele tinha 150 modinhas. Quando é que o pensamento sobre a modinha do século XIX vai mudar um pouco no Brasil? Só quando se organiza um novo conjunto de modinhas. Isso a gente tem com a localização de um grupo importante de documentos musicais na Biblioteca de Ajuda, lá em Portugal, ou então, quando num outro momento se localiza um outro grupo importante de documentos na Biblioteca de Paris. Com isso, eu estou querendo mostrar que o Mário de Andrade tinha ciência
de que essas fontes elas eram importantes para constituírem elementos mínimos para estudo. Então, ele se preocupa sempre em documentar a própria trajetória. Isso ajuda muito a gente a estudar o processo dele de criação. Só que, metódico como ele era, quando uma obra era editada, ele jogava fora todo o material que ele tinha usado para aquela pesquisa e fazia com que aquela obra editada passasse a ser o cavalo de santo para ele continuar a trabalhar aquela obra. Então, ele constituía aquilo que ele mesmo chamava de exemplar de trabalho. Por exemplo, a gente tem isso de maneira muito bonita com o Compêndio de História da Música. O Compêndio de História da Música, publicado, se não me engano, se não me falha a memória, em 1929. Né? Então, é um livro didático, mas ele já sabia que ele ia ter que acrescentar coisas, mudar coisas naquele livro. Ele joga fora todo o material de pesquisa do compêndio, aí ele pega um exemplar do compêndio, como aqueles livros eram costurados, né? Ele separa os capítulos do livro, né? Descosturando aquela edição, ele leva para o encadernador e entre cada volume ele coloca folhas brancas e manda encadernar. Então, aquele é o exemplar de trabalho. Tudo que ele vai fazer de diferente para as outras edições, ele vai fazer em cima do exemplar de trabalho. Então, ele vai constituir um novo manuscrito. É um manuscrito que vai partir da primeira edição da obra dele, né? Então, isso a gente tem muito no IEB. No entanto, quando a obra foi editada póstumamente, aí a gente tem o acervo inteiro da pesquisa. Isso acontece, por exemplo, no poema O Café, né? Que é um poema, que é o libreto que o Mário de Andrade criou para se escrever uma ópera, e como é edição póstuma, a gente tem toda a matéria de pesquisa que ele foi guardando para escrever o poema, né? Então, a partir disso, a gente pode, sem dúvida, estabelecer linhas, né, de cruzamento com a biblioteca, com o arquivo, com a correspondência, e a gente vai acompanhando o que ele vai contando, então, para os amigos dele a respeito do café, né? A gente vai acompanhando também os livros que ele leu, pesquisando para escrever o libreto, né? E isso é um campo muito fértil de trabalho, porque a gente vai percebendo de que maneira ele organiza o pensamento dele, que é esse gesto tão comum a todo criador, né? Que o pensamento criador tem que se alimentar de toda essa ordem de pesquisas, né? E isso é formidável, porque a gente percebe de que maneira ele se atualizava também no conhecimento.